O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e à ancião do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se a outro filho, disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola. Essa parábola, ele vai dizer que o homem tinha uma vinha. A vinha, para o Antigo Testamento, é a figura do povo de Israel. É uma linguagem que o povo de Israel conhecia muito, a questão da vinha, porque eles trabalhavam, tinham a vinha muito ali perto, tinham muitos que trabalhavam em vinhas, mas ela era o povo de Israel para Deus. Quer dizer, aquela vinha, o povo de Israel era aquela vinha que Deus pegou, separou, que encontrou destruída e que Deus cuidou para que ela pudesse crescer e dar bons frutos. Então, trabalhar na vinha é trabalhar no plano de Deus, o projeto de Deus. Esse homem chama os seus 2 filhos para trabalhar na vinha. O primeiro, ele vai dizer que não quero. O primeiro respondeu: não quero. Hoje é normal um filho responder mal ao pai. Hoje, infelizmente, é uma coisa normal, mas naquele tempo era uma falta de respeito enorme. Naquele tempo não se imaginava que um filho pudesse falar: não, eu não quero, ou desrespeitar o pai, porque tira também a autoridade do pai. Então aquele pai, diante da sociedade, ele fica envergonhado, porque é um pai que os filhos não respeitam. É um pai que o filho não está preocupado, não está querendo dar o mínimo de respeito para o pai. Só que por outro lado, esse filho, ele foi sincero. Ele falou: não quero ir trabalhar. E depois, na sua sinceridade, no seu pensamento, algo mexeu nele e ele falou: não, foi trabalhar. Então, primeiro o filho falou: não quero, mas foi trabalhar. O segundo filho, ele foi dizer ao pai: sim, Senhor, eu vou. Quer dizer, tratou o pai com respeito: sim, Senhor. E não podia dizer não para o pai, porque ele queria fazer a figura do filho bom, daquele filho que obedece,
aquele filho que respeita. Então disse: sim, Senhor, eu vou. Só que no fundo ele não foi. No fundo ele não foi trabalhar na vinha. Fez diante da sociedade, o primeiro filho fez diante da sociedade com que o pai passasse vergonha. O filho, diante da sociedade, fez uma atitude de rebeldia. Então era um filho rebelde para a sociedade. Já o segundo filho fez uma homenagem ao pai, disse: eu respeito a sua autoridade, sim, Senhor, eu vou, é claro que eu vou. Diante da sociedade fez uma figura boa, respeitou a autoridade do pai, mas no fim não foi. No fim não foi. Não foi nem sincero consigo mesmo, não foi sincero com o pai. E Jesus vai dizer para os fariseus, para os profetas, para aqueles que estavam lá, os fariseus que estavam questionando ele: quem que fez a vontade do Pai? Foi o primeiro ou o segundo? Não tem como negar que o primeiro, apesar de ser um pouco rebelde, apesar de ter respondido mal ao Pai, ele fez a vontade do Pai. Ele foi e realizou a vontade do Pai. Não basta dizer sim, eu vou, não basta falar, não basta falar. É preciso praticar, colocar em prática. É preciso colocar em prática. Então, o Evangelho que nós lemos todos os domingos, não basta a gente escutar e falar amém, mas é preciso colocar em prática. E Jesus estava dizendo isso para os fariseus, para os mestres da lei. Hoje em dia diríamos que Jesus está dizendo isso para os bispos, para os padres, para aqueles que se acham já bons, que acham que estão trabalhando bem no trabalho da vinha. E talvez muitos estejam, mas alguns talvez estão dizendo: sim, Senhor, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que o Senhor manda, eu vou fazer tudo o que o Senhor pede, mas na realidade faz o que quer na sua cabeça. Essa palavra, senhores, irmãos e irmãs, essa palavra que nós lemos, o que nós celebramos nesse altar, não pertence a mim, não pertence ao padre, não pertence ao bispo, é o depósito da igreja. Ninguém pode mudar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, e nós estamos em serviço dessa palavra de Deus. Não podemos mudar essa palavra. Se alguém muda, está indo contra a palavra de Deus, está sendo como o segundo filho, que fala sim, Senhor, mas na realidade não coloca em prática a palavra de Deus. Então precisamos estar atentos, porque nós temos que conservar essa palavra, respeitar essa palavra, conservar a tradição da igreja, não mudar. Nós vemos que Jesus, ele coloca, aliás, esse pai, ele coloca tanto o primeiro filho como o segundo filho. Não tem um terceiro filho, não tem outra via. Ou se obedece com a palavra e com o ato, ou não se obedece. E também nós vemos que ele chama os dois. Ele chama os dois filhos. Então Deus é aquele que chama a todos. Não importa a cor, não importa se é brasileiro, se é italiano, se é africano, não importa. Deus respeita a todos, Deus chama a todos. Deus chama a todos e também chama os pecadores. Jesus está dizendo que as prostitutas e os publicanos os precederão no reino dos céus. Os precederão, quer dizer, os pecadores públicos
vão preceder a vocês no reino dos céus. Por quê? Porque eles escutaram a palavra e se converteram, colocaram em prática, buscaram, por mais que eles falaram, não Senhor, eu não quero, eu não vou, esses que se converteram, vão nos preceder no reino dos céus, porque se converteram. Se nós escutamos a palavra e não convertermos, nós estaremos atrás daqueles que nós julgamos, daqueles que nós julgamos ser pecadores. Por isso devemos estar atentos. Agora o Senhor, Ele vai dizer também, né, que aqueles se converteram, e qual que é um dos problemas também? É o de se achar bom. Eu sou católico, eu vou à missa, eu participo da missa, eu me confesso, eu sou uma pessoa que, em comparação a fulano, a Beltrano, aquele outro, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Isso é um erro. Jesus está chamando a atenção sobre isso, porque a igreja é composta de todos nós, e nós somos o quê? Pecadores. Pecadores se convertendo, pecadores convertidos que se convertem todos os dias, mas somos pecadores. Se nós acharmos que estamos bons, nós deixamos de lado essa concepção, essa ideia de que nós somos pecadores. Se nós não acharmos, não temos a consciência que somos pecadores, nós vamos acabar não obedecendo a palavra de Deus, não obedecendo a Deus, achando-nos melhor do que os outros. É o que os fariseus, os mestres da lei faziam. Se achavam bons, colocavam leis sobre o povo, criavam leis sobre o povo, para que o povo pudesse viver, e o povo não conseguia viver porque eram tão pesadas, e eles se achavam bons, se achavam os poderosos. Quer dizer, eles mudavam a palavra de Deus, colocavam preceitos humanos, diz o Senhor Jesus, colocavam preceitos humanos em que o povo não podia mais viver a palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, dois irmãos, dois filhos, podemos também mudar um pouco essa interpretação. Vou fazer uma proposta para vocês. Porque, na realidade, dois filhos, mas se nós olharmos a nossa vida, dentro de nós é como se nós tivéssemos dois corações. Um coração que obedece a Deus, um coração voltado a obedecer a Deus, e um coração voltado à rebeldia, a não obedecer a Deus. Então, dentro de nós existe esse coração bom, que quer agradecer, que tem a consciência do pecado, que sabe que é pecador e que quer colocar em prática a vontade de Deus, que quer deixar o pecado, quer se converter, e tem outro que acha que já é convertido, que acha que é bom. Então não escuta a palavra de Deus, não se converte. E nós somos um pouco assim. Às vezes escutamos a palavra e não damos tanta atenção. Estamos sendo o quê? Estamos sendo o segundo, aquele que escuta, fala sim Senhor, mas não coloca em prática. Então nós temos que tomar cuidado, porque dentro de nós também existe esta diferença. Agora, o que pode mudar? O que pode mudar? É a questão do amor. Quer dizer, Deus, o que Ele faz? Ele, como eu disse, a vinha é o povo de Israel, onde Deus encontrou aquele povo disperso, aquele povo
miserável. E Deus pegou ele, conservou ele, deu a ele comida, cuidou de cada um deles. Quer dizer, Deus agiu com misericórdia, Deus agiu com amor para com este povo. E em troca, o que Deus espera? Que o povo haja com amor. O que Deus espera de nós? Que nós possamos amá-lo, honrá-lo, não só com a boca, com as nossas vidas. Mas aí, o que acontece? Acontece uma tragédia, ou nós, muitas vezes, como muitos de nós, às vezes acontece, ou já cometeu esse erro, que talvez possa não cometer, mas pode ter cometido já, de ver a miséria do mundo, ver a injustiça do mundo e falar, mas onde está Deus? Por que Deus permite tantas coisas, tantas injustiças? Por que Deus permite tudo isso? Por que Deus permite tudo isso? E aí, o profeta Ezequiel vai nos dizer que Deus, ele não é mau. Não é Deus o errado. Quer dizer, nós muitas vezes achamos que Deus é mau. E é o que o mundo quer que nós pensamos. Que Deus é mau. Que Deus faz pesar sobre nós as suas leis. Que Deus quer nos impedir de viver a nossa vida. Que Deus... E na realidade o que Deus está fazendo? Deus quer nos dar a vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida em abundância, uma vida digna, uma vida feliz. Só que não tem vida feliz com o pecado. Não tem. E nós, quando vemos essas coisas, às vezes falamos, mas Deus, onde está Deus? Por que permite tanta desgraça? Por que permite tanta morte? Tanta injustiça? E o profeta vem dizer, mas não é Deus que é mau. São os vossos pecados. São a vossa conduta. É a vossa conduta que não é boa. É a vossa conduta. E de fato, nós vemos que o mundo está indo por água abaixo. Quer dizer, tirou Deus do centro. E sem Deus, como é que pode viver? Vivendo só no pecado. E com isso, o mundo vai de pior em pior. O que fazer? Devemos nós, eu, você, como diz o profeta, cada um de nós reconhecer os seus pecados, cada um de nós procurar se converter, cada um de nós falar, ir para a vinha. Não só falar de boca para fora, Senhor, eu creio, mas assumir um compromisso com Deus. Senhor, eu creio e eu quero ser fiel a Ti. Eu vou lutar para ser fiel a Ti. Vou lutar contra o pecado. Vou lutar contra tudo o que me afasta de Ti. Porque eu quero Te amar. Se nós amássemos a Deus, de fato, seria mais fácil deixar o pecado. Seria mais fácil lutar contra este mundo. Mas às vezes parece que até os católicos preferem viver uma vida luxuosa, uma vida boa, sabe, ter uma boa casa, ter uma boa vida, e estar longe de Deus, simplesmente participar das missas, simplesmente se confessar de vez em quando, batizar os filhos, casar na igreja, mas casar na igreja para mostrar que é uma cerimônia bonita, sabe, para entrar de branco no casamento, para mostrar tudo aparência. Mas Deus, Ele não é aparência. Não é aparência. E muitas vezes as pessoas preferem isso, viver de aparência, viver no comodismo e viver longe de Deus. Pensam que estão vivendo com Deus. Mas se não colocamos Deus na nossa vida, em primeiro lugar,
nós se afastamos dele. Muitos preferem viver assim. É melhor viver uma vida às vezes dura, às vezes áspera, às vezes com sacrifícios, buscando o alimento cotidiano de todos os dias, mas ter Deus, porque depois teremos a vida eterna. Teremos a recompensa do nosso sacrifício. Teremos a recompensa. Por isso devemos procurar amar a Deus, imitar o próprio Cristo, como diz Paulo, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Tendes em vós o mesmo sentimento que tem Cristo Jesus. Porque nós somos cristãos. Quer dizer, eu não devo pensar como o mundo. Não devo pensar como o mundo. Porque vocês veem, o mundo quer aprovar o aborto. Os poderosos deste mundo querem aprovar o aborto mesmo contra a maioria. E eles querem e vão fazer de tudo para aprovar o aborto. Só que muitos católicos, eles até podem não aprovar o aborto, mas eles não são a favor, por exemplo, da castidade antes do casamento. Então, o que eu faço no meu escondido, acha que não vai afetar o mundo, a igreja, mas é um pecado. Então eu devo conservar o meu pensamento, quer dizer, eu devo transformar o meu pensamento com o pensamento de Cristo. Ser cristão. Se Deus está dizendo que isso é errado, que isso não é bom para nós, porque de fato não é bom. Então, procuremos amar a Deus. Procuremos este amor de Deus. Nós fazemos tantos sacrifícios para tantas coisas, só que diante de Deus, nós às vezes queremos fugir. Queremos distância de Deus. Porque para se apresentar diante do Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus, nós precisamos purificar o nosso coração. Precisamos, de fato, admitir que somos pecadores, que somos miseráveis. E muitas vezes nós, irmãos, nós não queremos admitir que somos pecadores, que somos miseráveis. Não queremos admitir que nós somos tão pecadores. Queremos sempre manter aquela faixa de pessoas boas diante do próximo e diante de Deus. Isso faz com que, quando tem adoração, nós não conseguimos ficar em silêncio. Se ficamos 10 minutos e olhando no relógio, por quê? Porque Deus ele quer falar no seu coração e você não quer escutar. Deus está dizendo para você, olha essa ferida, eu quero curá-la. Você tem essa dor, você tem essa ferida, você tem esse pecado. Só que se você não para e deixa o Senhor te mostrar, você não vai se curar. Você não vai se curar. Então nos dá vontade de sair. E nesse momento devemos persistir, insistir, falar, Senhor, eu quero ir embora. Me desculpa, mas eu vou ficar aqui. Mesmo querendo ir embora, mesmo não querendo trabalhar na sua vinha, eu vou trabalhar na sua vinha. Eu vou ficar contigo. Porque eu quero te amar. Porque eu quero te amar. Muitas vezes podemos chegar ao Senhor e falar, Senhor, eu não sei te amar. Porque de fato a nossa vida é muito bagunçada. Mas falar para Ele, eu não sei te amar, mas eu fico aqui e eu quero que o Senhor me ame. Eu quero que o Senhor me ensine a te amar. Eu quero que o Senhor me ensine a te amar. Para que eu possa estar mais próximo de Ti. Para que eu possa de fato me converter, abandonar o pecado, fazer como essas prostitutas, como esses publicanos, como Mateus, que é um publicano, deixar tudo por amor a Cristo.
para seguir a Cristo? Às vezes falta de nós, o que falta em nós são decisões, e decisões certas. Quantos de nós pede ao Senhor de ensinar a amar? Deus, Ele te ama. Se você não recebeu o amor do seu pai, da sua mãe, da sua avó, porque talvez o seu pai, sua mãe, sua avó não pôde te amar porque não aprendeu a te amar, aprenda com Cristo, Ele te ama. E aprenda com Ele como amar. E assim a sua vida pode se transformar. Aos poucos, com o amor de Deus, que Deus vai te dando, Ele vai te transformando, Ele vai te sustentando. Então, irmãos, procuremos esse amor de Deus. Procuremos corresponder ao Senhor. Não adianta falarmos da boca para fora. Não adianta colocarmos uma máscara e falar, olha como eu sou bom cristão. Deus, Ele quer muito mais. Temos que tomar cuidado, porque se fizermos assim, as prostitutas, os publicanos, os pecadores piores que nós encontramos, poderemos nos preceder. Poderemos preceder. O Senhor quer salvar a todos. Nós temos que nos converter para que nós possamos ser merecedores dessa salvação. O Senhor já fez tudo por nós. Devemos só buscar fazer a nossa parte, dar o nosso sim, lutar contra o pecado e cada dia nos voltarmos ao Senhor. Querido Deus Pai,